E se eu te dissesse que uma garotinha de rosto inocente pode ser mais temida do que criminosos veteranos dentro da prisão? Você acreditaria? Pois hoje você vai conhecer meninas que cometeram crimes tão extremos que nem os piores detentos querem cruzar o caminho delas. Garotas que à primeira vista parecem comuns, mas que por trás da aparência esconderam por muito tempo uma escuridão capaz de destruir vidas. Uma delas planejou a morte do próprio pai de maneira cruel e calculada. Outra chocou o mundo ao simplesmente atacar uma escola sem motivo algum. Teve até quem registrou em um diário como se sentiu ao tirar uma vida e descreveu tudo como uma experiência incrível. E não para por aí. Cada uma dessas garotas há algo em comum: a frieza ao lidar com o que fez. Algumas riram do próprio crime, outras se tornaram figuras temidas dentro da cadeia, e algumas sequer demonstraram um pingo de arrependimento. Hoje você vai conhecer a história dessas adolescentes que se tornaram as mais temidas da prisão. E quando souber o que aconteceu com elas atrás das grades, vai ficar ainda mais chocado. Mas antes de começarmos, já vou te avisando. Essa não é uma história fácil de ouvir. Os detalhes vão te deixar sem palavras. Então, se prepara, porque o que você vai ver agora é inacreditável. Sierra Halseth tinha apenas 16 anos. Uma garota que, para quem olhava de fora, parecia comum. Mas dentro de casa, as coisas não eram tão simples. Filha de Daniel Halseth, um homem respeitado na comunidade, ela cresceu em meio a uma separação turbulenta, com disputas na justiça e um ambiente cada vez mais pesado. E foi nesse contexto que Sierra conheceu Aaron Guerreiro, um garoto um pouco mais velho, que rapidamente se tornou seu mundo. O relacionamento começou intenso, mas também perigoso. Os pais dela não aprovavam de jeito nenhum. E quando descobriram que Sierra e Aaron estavam planejando fugir juntos, o pai dela tomou uma decisão drástica. Proibiu o namoro e tentou afastá-los de vez. Mas essa proibição foi o estopim para algo impensável. Sierra e Aaron não aceitaram ser separados. E em vez de simplesmente fugirem, eles decidiram que precisavam tirar um obstáculo do caminho: o próprio pai de Sierra. Na noite do crime, o casal colocou seu plano macabro em prática. Daniel Halseth foi atacado dentro de casa de forma brutal. Ele levou 70 golpes, um número tão absurdo que os próprios investigadores ficaram sem palavras ao ver a cena. Mas o que torna isso ainda mais perturbador é que, depois do crime, eles ainda tentaram incendiar a casa para apagar qualquer evidência. E a frieza dessa dupla não parou por aí. Depois de tudo, Sierra e Aaron simplesmente pegaram os cartões de crédito da vítima e saíram gastando dinheiro como se nada tivesse acontecido. Compraram comida, reservas de hotel e até foram vistos rindo e brincando enquanto planejavam a fuga. Mas o detalhe mais absurdo: eles gravaram um vídeo debochando do crime que acabaram de cometer. No vídeo, Sierra aparece sorrindo e Aaron solta uma frase bizarra: "Bem-vindos ao dia 3 depois de..." Bom, vocês sabem. O cinismo do casal foi a chave para que a polícia os encontrasse. Com o rastro de gastos no cartão roubado e câmeras de segurança registrando seus passos, não demorou muito para que fossem localizados e presos. Quando foram levados ao tribunal, Sierra e Aaron pareciam duas pessoas completamente diferentes. Aaron tentava se justificar, mas não demonstrou arrependimento real. Já Sierra, que até então era vista como uma garota doce, agora estava fria, distante e sem qualquer emoção. O juiz não teve dúvidas: prisão perpétua para ambos. Mas Sierra, por ser menor de idade, pode tentar liberdade condicional depois de 22 anos. Agora me diz, você acha que ela merece uma segunda chance? Ou esse crime não tem perdão? Comenta aqui embaixo. E não sai do vídeo agora, porque a próxima história é ainda mais absurda. O crime de Sierra Halseth chocou pela frieza e planejamento. Mas a história que você vai ouvir agora não faz o menor sentido. Imagine acordar em uma segunda-feira, se arrumar para sair de casa e seguir a rotina normalmente. Agora, imagine que, sem aviso algum, alguém começa a disparar contra um grupo de pessoas inocentes que estavam apenas começando o dia. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 29 de janeiro de 1979, quando Brenda Ann Spencer, uma garota de apenas 16 anos, decidiu atacar uma instituição de ensino, atingindo várias pessoas
e tirando a vida de 2 funcionários. Mas o mais absurdo vem agora. Quando perguntaram por que ela fez isso, Brenda simplesmente respondeu: "Eu odeio segundas-feiras." Sim, foi esse o motivo. Nenhuma briga, nenhuma vingança, nenhuma raiva específica. Apenas um desprezo pelo começo da semana. E acredite, essa resposta não foi dada no tribunal depois de uma série de questionamentos. Ela disse isso durante o ataque. Depois de abrir fogo, Brenda se trancou dentro de casa. E foi aí que tudo ficou ainda mais surreal. Enquanto policiais tentavam negociar sua rendição, ela começou a atender ligações da imprensa. Sim, jornalistas ligavam para a casa dela. E no meio do caos, ela dava entrevistas como se aquilo fosse um evento ao vivo. Um repórter perguntou o que a motivou a fazer aquilo. E foi aí que ela soltou a frase que a tornaria mundialmente conhecida. Mas não parou por aí. Ela ainda completou dizendo que se divertiu muito e que faria de novo se pudesse. O cerco policial durou 7 horas, até que Brenda finalmente se entregou. Ao revistar a casa, as autoridades encontraram mais munição, o que indicava que ela pretendia continuar com o ataque. No tribunal, não havia como justificar o que ela fez. Brenda foi condenada a 25 anos à prisão perpétua, com chance de condicional depois de 25 anos. Mas até hoje, todos os seus pedidos de liberdade foram negados. Com o tempo, ela tentou mudar sua versão dos fatos, alegando que sofria abusos e que só queria chamar atenção para sua dor. Mas o problema é que ninguém esqueceu as frases frias e o jeito debochado como ela lidou com o crime. Agora me diz, você acha que existe alguma justificativa para o que ela fez? Ou certas pessoas simplesmente nascem sem empatia? Comenta aqui embaixo. E fica por aqui, porque a próxima história é ainda mais inacreditável. Se as histórias anteriores já foram perturbadoras, o que você vai ouvir agora mostra como uma única decisão pode mudar tudo para sempre. E mais uma vez, estamos falando de uma garota que ninguém imaginaria capaz de algo assim. Mackenzie Shirilla tinha apenas 17 anos quando decidiu transformar o próprio carro em uma arma. Ela não usou palavras, não fez ameaças. Ela apenas pisou no acelerador e tomou uma decisão irreversível. Tudo aconteceu em julho de 2022, na cidade de Strongsville, nos Estados Unidos. Mackenzie estava dirigindo com 2 pessoas no carro, seu namorado, Dominic Russo, e um amigo dele, Davion Flanagan. O que ninguém sabia era que aquele seria o último trajeto da vida dos dois. Imagens de segurança mostraram o momento exato em que Mackenzie acelera bruscamente e atinge um prédio a 160 km por hora. A batida foi tão forte que não deixou chance alguma para os passageiros. Mas o que realmente chocou as autoridades não foi apenas o acidente, e sim o que foi descoberto depois. Mackenzie sobreviveu praticamente sem ferimentos graves, e ao ser investigada, a verdade veio à tona. Aquilo não foi um acidente. As autoridades analisaram os registros do carro e perceberam que, momentos antes da batida, Mackenzie manteve o pé no acelerador o tempo todo, sem tentar desviar ou frear, o que indicava a intenção clara de causar o impacto. A motivação? Segundo investigações, Mackenzie estava em um relacionamento conturbado com Dominic, cheio de brigas e discussões. E essa teria sido a maneira dela de colocar um ponto final na história. No tribunal, as provas eram incontestáveis. O juiz não teve dúvidas ao dizer que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Em um dos momentos mais impactantes do julgamento, ele declarou: ela escolheu um caminho de destruição. Mackenzie foi condenada a 2 penas consecutivas de 15 anos à prisão perpétua, ou seja, vai passar no mínimo 30 anos atrás das grades antes de ter qualquer chance de liberdade condicional. Mas o que realmente impressionou foi a reação dela à sentença. Em vez de desespero ou arrependimento, Mackenzie se manteve impassível, sem demonstrar qualquer emoção. E aqui fica a pergunta: ela realmente não sente culpa pelo que fez? Ou será que no fundo achava que nunca seria pega? Comenta aqui embaixo sua opinião. E fica comigo porque o próximo caso é ainda mais inacreditável. Até agora falamos de garotas que chocaram o mundo com suas atitudes frias e calculistas. Mas essa história é diferente. Porque Jennifer Mee já era famosa antes de tudo acontecer.
Jennifer ficou conhecida nos Estados Unidos como a Garota do Soluço. Aos 15 anos, ela apareceu na TV após desenvolver uma condição rara que fazia com que tivesse soluços incontroláveis, chegando a mais de 50 soluços por minuto. Ela virou um fenômeno. Foi convidada para vários programas, participou de entrevistas e todo mundo queria saber mais sobre ela. Mas o que ninguém imaginava é que anos depois, Jennifer voltaria aos holofotes, dessa vez por um motivo completamente diferente. Em 2010, já com 19 anos, Jennifer estava longe daquela menina que o país inteiro acompanhou. Sua fama já tinha desaparecido e sua vida tomou um rumo inesperado. Ela se envolveu com um grupo perigoso e arquitetou um plano que terminou da pior forma possível. Jennifer combinou um encontro com um homem chamado Shannon Griffin. Ele achava que iria apenas conhecer uma garota nova, mas não sabia que estava caindo em uma armadilha. Quando Shannon chegou ao local marcado, foi surpreendido por 2 comparsas de Jennifer que tentaram roubá-lo. O que deveria ser apenas um assalto fugiu do controle e acabou terminando de maneira trágica. A polícia rapidamente ligou Jennifer ao crime. Durante a investigação, foi encontrada uma gravação de uma ligação dela na prisão, onde admitia que foi a responsável por armar tudo. Essa gravação foi usada como prova no julgamento, e o tribunal não teve dúvidas sobre o papel dela na história. Jennifer foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. A garota que um dia foi querida pelo público, que deu entrevistas sorrindo para as câmeras, agora passaria o resto da vida atrás das grades. Mas o mais chocante foi sua reação no tribunal. Ela chorou desesperadamente ao ouvir sua sentença, mas o juiz foi claro. Ela planejou tudo e precisava pagar pelo que fez. Agora eu te pergunto, o que leva alguém que já teve fama e reconhecimento a seguir por esse caminho? Jennifer teria feito essa escolha mesmo se ainda fosse famosa? Comenta aqui embaixo sua opinião. E fica comigo porque o próximo caso vai te deixar ainda mais impressionado. Até agora falamos de histórias inacreditáveis, mas essa aqui mostra como algumas pessoas simplesmente não demonstram arrependimento pelo que fizeram. Heavenly Arroyo tinha apenas 15 anos quando cometeu um ato que mudou sua vida para sempre. Mas diferente de outras histórias onde as pessoas ao menos tentam justificar o que fizeram, o que ela fez simplesmente não faz sentido algum. Tudo aconteceu em Fall River, Massachusetts, e até hoje ninguém sabe exatamente o que passou na cabeça de Heavenly naquela noite. O que se sabe é que ela entrou na casa de um familiar e, sem qualquer explicação, atacou uma pessoa que estava dormindo. O mais absurdo, depois de tudo, ela agiu como se nada tivesse acontecido. O caso foi tão grave que, mesmo com a pouca idade, ela foi julgada como adulta. E no tribunal, a frieza dela chocou todo mundo. Ela não demonstrou emoção alguma, e quando foi perguntada sobre o que tinha feito, simplesmente deu de ombros. A justiça não teve dúvidas: prisão perpétua. Mas como era menor de idade, poderia pedir uma revisão da pena depois de 30 anos. Só que o que aconteceu dentro da prisão fez essa história ficar ainda mais perturbadora. Se antes ela já era considerada fria dentro da cadeia, ela se tornou um verdadeiro pesadelo. Relatos de agentes penitenciários e de outras detentas diziam que o comportamento dela era assustador. Ela raramente falava, sempre observava tudo ao redor e nunca demonstrava medo ou arrependimento. Agora eu te pergunto, você acha que existe um caminho de volta para alguém assim? Ou existem pessoas que simplesmente nunca vão mudar? É difícil imaginar como alguém tão jovem pode tomar decisões que mudam seu destino para sempre. O que faz uma pessoa cruzar um limite sem volta? Falta de orientação? Influências erradas? Ou será que, em alguns casos, o problema está muito mais profundo do que podemos entender? Essas garotinhas cresceram, mas não como deveriam. Ao invés de um futuro promissor, encontraram portas fechadas e um caminho sem retorno. Agora passam seus dias atrás das grades, cercadas por um passado que não pode ser apagado. Mas e se o tempo realmente mudasse alguém assim? Será que depois de anos refletindo sobre o que fizeram, algumas dessas jovens poderiam ter uma segunda chance?
Ou existem erros que simplesmente não podem ser corrigidos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gosta de histórias que fazem pensar, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele vai te deixar ainda mais impressionado.